Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amudicas. Resolução de questões da prova do TRT Pará e Amapá, nível médio, parte 1. Vamos lá! Então pessoal, antes da gente partir para a resolução das questões dessa prova, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A sua participação aqui no canal com esses envolvimentos ajuda muito no crescimento e desenvolvimento dele. Então, dá essa moral pra gente aí que ajuda demais. Por favor, comenta aí pra nós. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário que você quer deixar, essa interação de vocês ajuda, né? E, se possível, dúvidas a respeito de alguma resolução de questão. Eu gosto de tratar os assuntos de forma mais direta, né? Fazendo a aplicação do conteúdo diretamente na prática de resolução de questões. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas. E nós temos o objetivo de chegar a 1000 inscritos. Então, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Já contamos com mais de 805 inscritos, né? Estamos bem perto dos 1000. Muito obrigado a todos vocês que ajudam aí. O nosso canal aqui, Amudicas, ele também está presente em outras plataformas. Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Então, qualquer coisa, vá lá nessas outras plataformas e se inscreva, siga, deixe um comentário nelas também para ajudar no crescimento e desenvolvimento do canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Vamos lá. Essas questões são de provas de concurso, mas eu gosto de retirá-las lá desse site, o site Q Concursos. O código dessa questão aqui ó, é a Q1986214. Na questão é uma prova de múltipla escolha. Em questões de múltipla escolha, a gente vai resolver uma por uma aqui. Mesmo que a gente encontre a resposta, a gente vai continuar resolvendo os outros itens aqui. Ele quer saber qual que é a alternativa correta. Então vamos ver um por um aqui as alternativas ditas aí. Na letra A ele fala o seguinte: a correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso a expressão inerentes a, se essa expressão aqui ó, fosse substituída por inerentes a. Ela está no primeiro período do segundo parágrafo. Então é essa parte aqui, ó, inerentes a. Uma dica que fica aqui para vocês é, geralmente, quando eu não tenho crase e eu coloco crase, ou não tenho vírgula e eu coloco vírgula, ou até o oposto, eu tenho vírgula e faço a retirada da vírgula. Geralmente, com esse tipo de situação, na maioria das vezes a questão vai ser errada. Então já fica essa dica aí. Essa questão aqui também vai ser errada porque o que eu tenho logo depois do a? Inerentes a esse. Essa palavra esse aqui é um pronome demonstrativo. E aí é um dos casos proibitivos do uso da crase. Então o que é inerente a, até caberia crase, mas por causa da palavra esse fica proibido de usar crase. Logo, eu não posso substituir inerentes a por inerentes a com crase. O item está errado. Vamos para o próximo item. Na letra B ele fala o emprego do acento nos vocábulos etimológico e fenômeno. Essas duas palavras, ele quer saber se elas são acentuadas pela mesma regra de acentuação. Sim, essa é a resposta, tá? É o item correto, é a letra B. Por quê? Pelas regras de acentuação, todas as proparoxítonas devem obrigatoriamente ser acentuadas, ó. Etimológico, fenômeno. Então as duas são proparoxítonas e justificam-se pela mesma regra. Logo a assertiva correta é a letra B de bola. Se fosse uma prova de concurso, para as pessoas que eu orientava, quando eu orientava grupos de estudo, né? Aqui eu já, se você tivesse convicção, você pode pular para a próxima questão. Mas como o nosso objetivo aqui é estudo, a gente vai ver uma por uma das outras questões, tá? Na letra C ele fala, a supressão da vírgula logo após aposentos, no segundo período do segundo parágrafo, manteria a coesão e a correção gramatical. Então ele fala aqui, ó, aposentos. O que acontece aqui, ó? A aposentadoria remete à alegria e à liberdade. E aí, por outro lado, a aposentadoria, ó, ela está associada à ideia de retirar-se. No caso, ele está se retirando aonde? Está se retirando aos aposentos, vírgula. Onde mais ele está se retirando? Está se retirando ao espaço de não trabalho. Então, ele está colocando aqui outra ideia de se retirar. Então, ele está falando isso, vírgula, e essa outra ideia. Então, a retirada da vírgula aqui, ó, causa quebra na coesão aí. Quebraria o sentido e, por consequência, traria uma incorreção gramatical. Logo, o item C também está errado. Na letra D ele fala, a substituição da palavra dualidade por ambiguidade manteria coesão e sentido? Ora, inicialmente você pode achar que os dois têm um pouco de
de coincidência, porque algo dual é porque eu tenho duas vias, e ambiguidade, de uma certa forma, eu tenho duas coisas que são ditas, mas que geram duplo sentido. Então não é a mesma coisa. Quando ele fala aqui, ó, do ponto de vista etimológico, ou seja, da palavra em si, a palavra aposentadoria carrega uma dualidade de significados, dois significados, mas não são significados de duplo sentido. Eu posso enxergá-lo de duas formas. Então ele vai falar que um lado é aposentadoria remete à alegria de estar livre, e por outro lado é de se retirar dos aposentos, se retirar do espaço de não trabalho. Então aqui ele está falando as duas ideias que se traz, e isso não é algo com duplo sentido. Então não, a substituição de dualidade por ambiguidade não mantém a correção e não mantém também o sentido. Tem mudança de sentido, logo o item está errado também. O último item dessa questão, ele fala: o pronome se, primeiro período do segundo parágrafo, remete ao termo dualidade. Então aqui, ó, do ponto de vista etimológico, a palavra aposentadoria, essa palavra carrega em si, a palavra está carregando nela mesma. Então esse si aqui, ó, remete ao termo palavra e não dualidade. Então a palavra carrega em si dualidade. Geralmente, gente, na maioria das vezes, os pronomes, eles são remetidos a um termo anterior. Eu posso ter o pronome sendo utilizado de forma para frente, ou seja, de forma catafórica, sim, mas é algo excepcional. Geralmente o pronome, ele substitui um termo que foi dito anteriormente a ele. Enfim, o item também está errado, logo a assertiva correta é a letra B de bola. Na próxima questão, com código Q 1986215, essa é uma das questões que eu vejo que geralmente os alunos, as pessoas que tentam concurso ou vestibular, têm bastante dificuldade nesse tipo de questão, que é reescritura de trechos. Ele passou um trecho aqui em cima, e eu nem trouxe o texto porque eu não acho necessário. Ele fala assim, ó: e algo que é considerado de extrema importância nesse contexto é o processo de aposentadoria. Então, o que eu tento falar quando eu vou orientar as pessoas nesse tipo de questão? Primeiramente, fique muito atento ao trecho original. O que ele quer que a reescritura mantenha? Nas reescrituras abaixo aqui que vão aparecer, ele quer que mantenha sentido, coerência e correção gramatical. Muitas das vezes ele só quer que você veja se ele mantém a coerência, se ele mantém a correção gramatical. Não é comum ele pedir para manter o sentido. E aí, você fica um pouco mais fácil na hora de analisar. Como ele quer que mantenha o sentido, então isso traz um pouco mais de cuidado a se observar. Já que a gente está olhando reescritura, inicialmente, olhe para acentuação, crase, pontuação, que nisso já ajuda bastante. Você observe que aqui no início, ó, não tem nenhuma vírgula no que foi dito. Vamos tentar interpretar o que foi dito, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó: algo que é considerado de extrema importância nesse contexto é o processo de aposentadoria. Então, na verdade, eu consigo reescrever da seguinte forma, ó: o processo de aposentadoria é algo que é considerado de extrema importância. O que é de extrema importância? O processo de aposentadoria. Então, aqui, ó, é como se o meu sujeito estivesse deslocado para depois do verbo. Tá bom? Entendeu esse sentido? A gente vai tentar achar algo que está mais ou menos nesse sentido. O processo de aposentadoria é algo que é considerado de extrema importância. Então, olha só. Ele fala, ó: e algo que é considerado... Note que aqui ele está falando que nesse contexto. Então, a palavra nesse contexto aqui, ó, na forma original, está se remetendo a extrema importância. Ele tem extrema importância nesse contexto. Quando eu desloco aqui, ó, o nesse contexto para antes de extrema importância, ele passa a fazer referência com considerado. E aí ele muda o sentido do que foi dito. Eu já posso até parar por aqui e sequer não preciso analisar essas vírgulas aqui, ó. E algo que é considerado nesse contexto, algo que é considerado de extrema importância nesse contexto. Então aqui eu já mudei o sentido, a letra A já fica incorreta. Na letra B ele fala o seguinte, ó: e o processo, vírgula, considerado de extrema importância nesse contexto, vírgula, é o de aposentadoria. Então aqui o que acontece? Eu mudo o sentido do que é dito. Aqui em cima eu tenho vírgulas? Não. Aqui quando eu coloco o processo é o de aposentadoria, esse considerado de extrema importância, ele vai passar a ter função explicativa, sendo que na escrita original ele tem função restritiva. Então essa colocação de vírgulas já causa alteração de sentido. Então essa letra B também não pode, porque eu mudo o sentido do que foi dito. Na letra C, vamos ver se é aquilo que eu falei inicialmente, ó. Quem é que é considerado de extrema importância? É ou não é o processo de aposentadoria? Então ele fala, ó: e o processo de aposentadoria é algo considerado de extrema importância nesse contexto. Note que nesse contexto está remetendo a extrema importância,
Continua fazendo o mesmo sentido e eu só desloquei agora o meu sujeito para antes do verbo. Só fiz a mudança de lugar, continua sendo o mesmo sentido. Logo, essa é a alternativa correta. Na letra D e na letra E, você vai observar que ele tem essas vírgulas aqui no final, ó. E aqui tem uma regra básica dentro de pontuação que é: eu não separo o meu sujeito do verbo, nem o verbo do meu complemento. Ou eu até complemento mais essa regra, tá? Eu não separo o sujeito do verbo, nem o verbo do meu predicativo por vírgula. Então, quando ele diz que o que deve ser considerado de extrema importância nesse contexto é isso, ó, e a gente já viu que essa estrutura aqui é o verbo, eu não posso separar ela por vírgula. Não cabe essa vírgula aqui, nem essa vírgula aqui. Se estiver entre vírgulas, é algo que é aceitável, só que nessa forma aqui, ó, esse e é o processo de aposentadoria, como assim? Lá em cima, quando estava entre vírgulas, na letra B, tem sentido, ó. E o processo é o de aposentadoria, aqui tem sentido. Então, essa estrutura entre vírgulas é aceitável. Essa segunda estrutura aqui embaixo, entre vírgulas, não tem sentido. E aí quebra a incoerência também, tá? Então, quando eu digo e, algo que é considerado de extrema importância nesse contexto, e é o de aposentadoria, como assim? O que é de aposentadoria? Fica incoerente, fica sem sentido, também é um item errado, tá? Sobra como item correto realmente a letra C de casa. Então, pessoal, inicialmente as duas questões que eu trouxe resolvidas são essas. Provavelmente vai ter mais e mais questões a respeito dessa prova, tá? Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz pra nós. E aí, o que você acha das nossas resoluções de questão? Você entende alguma coisa? Você acha que é algo aceitável? Comenta para nós aí se você entende. Comenta para nós se você queria alguma teoria também aí que eu vou tentar trazer para vocês. Eu gosto de atuar diretamente dessa forma. Resolver questões e trazer teoria aplicada na questão. Eu acho que é mais prático. Comenta para nós o que você acha. Compartilha esse vídeo. Ajude-nos a levar conhecimento a mais pessoas. Se inscreva no canal e também nos ajude a chegar a 1000 inscritos. E também vá nas outras plataformas, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram, e também nos ajude a crescer nessas outras plataformas. Muito obrigado a todos vocês, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!